Olá! As 15 sugestões apresentadas no relatório final da Comissão de Reforma Política começam agora a ser discutidas separadamente pelos parlamentares. Não há consenso ou unanimidade sobre nenhum dos pontos apresentados, mas todos eles são considerados estratégicos para a discussão de uma mudança no cenário político eleitoral. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa Argumento o senador Roberto Requião, ele que também apresentou uma proposta que diz respeito à reforma política, uma proposta um pouco diferente por aquela apresentada pelos outros parlamentares, né, senador? A comissão falava numa lista fechada única para a votação do que a gente chama hoje do proporcional, que são vereadores, deputados estaduais. O senhor propõe uma lista dupla. O que é isso? Vamos à raiz do problema, Ângela. Na verdade, nós temos duas tendências que colocam propostas. O PT quer uma lista fechada para conseguir maioria na próxima eleição em cima do prestígio do presidente Lula. E a outra tendência, encabeçada pelo vice-presidente Michel Temer, propõe eleição majoritária, em que seriam eleitos apenas os mais votados, que é uma maneira de tentar derrotar o PT. Então, não estão pensando numa reforma política de verdade para o Brasil, estão pensando na próxima eleição. Isso é muito mal. O único consenso que se obteve, Ângela, na verdade, foi o fim das coligações. Eu fiz uma proposta... As eleições proporcionais, que bom que se diga, Fim né? das coligações proporcionais. Eu acho que não devia ter nem na majoritária. E se na majoritária se permitisse coligação, não se deveria somar o tempo da televisão. Porque, na verdade, às vezes não se tem um vice-governador, um vice-prefeito, ou um vice-presidente, mas se tenta adquirir o tempo de televisão do partido. Eu fiz uma proposta que já foi aprovada no Senado, à época em que eu fui senador, por unanimidade. É uma proposta que reforça os partidos, porque estabelece uma lista fechada, mas estabelece também uma lista aberta, com o critério da proporcionalidade e não da eleição majoritária. Como é que é isso? Como é que funciona? Porque política é difícil, às vezes, a gente compreender nesse jogo, né? A lista fechada é feita numa convenção interna do partido, com pressupostos democráticos, e a lista aberta também. A proporcionalidade é garantida pelo voto na lista fechada. O voto, serão 2 votos sempre. O voto na lista fechada é o que determina quantos parlamentares a legenda elegeu. Na hora da escolha, 50% serão da lista fechada e 50% da lista aberta. Na lista fechada, na ordem que a convenção estabeleceu. E na lista aberta, na ordem da votação. Então, eu estou aí na linha do nosso velho mestre Guerreiro Ramos. Eu estou criando um sistema novo sem destruir o sistema anterior. Eu estou mantendo a proporcionalidade. Entre o que... Valorizando o partido, porque a lista fechada valoriza o partido, embora ela dê a possibilidade da corrupção e da prevalência dos caciques. Mas mantenho o sistema proporcional. É uma situação intermediária que me parece que irá a fim e acabo de resolver o problema. Senador, vale até, vou tomar a liberdade de explicar um pouco para o espectador ou para o ouvinte que nos acompanha, que uma lista fechada que se propõe, que se discute hoje, fala que o partido vai definir aquela ordem, então ainda que você vote no terceiro vota ou sem no quarto... Vota sem saber em quem está votando. Você vota no partido. É uma coisa estranha, estranha, Ângela. É como se pudesse ter a França sem o Napoleão. A eliminação das personalidades, da participação das individualidades na política e das mudanças no mundo. A França sem Napoleão, os Estados Unidos sem o George Washington, a Revolução Cubana sem o Che e sem o Fidel, a Revolução Russa sem o Trotsky, o Lenin e o Stalin. É uma tentativa absurda de despersonalização. E ainda vem com uma excrescência. Se propõe que se coloque obrigatoriamente na lista fechada um homem e uma mulher alternadamente. Então as pessoas seriam obrigadas... Isso foi uma defesa feita pelas parlamentares mulheres. Excrescência absoluta, uma tolice monumental. Quando se estabeleceu 30% de gênero para forçar a participação das mulheres nas listas partidárias, quem defendeu essa tese aqui no Senado fui eu e a Marta Suplicy na Câmara Federal. Eu hoje, com uma eleição proporcional de lista aberta, iria adiante. Eu gostaria de ter 50% de gênero, mas quem escolhe, quem vota é a população, conforme a proposta de cada pessoa, a forma que ela se coloca diante do eleitorado,
as proposições, as teses e os programas que defendem. É uma maneira de forçar uma eleição em que a população votaria, a cidadania votaria sem saber em quem está votando. Eu acho uma bobagem enorme.